pode fazer a sua contribuição. Se não entrar em greve, graças a Deus. Mas é uma prevenção, por isso chamamos de boleto reserva, para que nós não soframos, como todos os anos, nesse final de ano, principalmente outubro, quando entra em greve, final de setembro, com os Correios, nós ficamos numa situação difícil. Então, nos ajude, compreenda e somos muito gratos por aquilo que você pode fazer por nós. Amada e amada, a vida consagrada, leiga, como é que fica isso? Como é que é isso? Está comigo a cofundadora da comunidade Nossa, minha irmã Anice de Cássia Nogueira. Seja bem-vinda. Entre aqui no nossa sala de visita. Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem? Vamos nos sentar, cumprimente os telespectadores nessa vinda que é maravilhosa quando você vem aqui conosco. Obrigada, Henrique. Que alegria nós podermos estar juntos nessa segunda-feira, principalmente falando da nossa vida, né? A vida consagrada. E esperamos que esse tema chegue ao coração daqueles que estão nos assistindo e também despertem vocações para aqueles que sentem o desejo de se entregarem ao Senhor. Sempre nós ouvimos pela nossa educação religiosa católica de que os jovens eram convidados, né, a serem padres, dedicar a sua vida. E também algumas mulheres foram se tornar freiras, que a gente chama, né, freiras religiosas, e várias congregações foram formando. Então, nós vamos vendo a história toda da igreja, quantas congregações nós temos na Igreja Católica, não é? Tanto de homens como de mulheres. As vocações dos meninos, das meninas, proporcionadas muitas vezes por um trabalho muito grande, baseado na palavra de Deus, o chamado da igreja. Muito bem. Só que nós notamos que antes de um documento chamado Vitae Consecrata, ou Vida Consagrada, que João Paulo II lançou, já haviam grupos de pessoas. Algumas desse grupo de pessoas tinham um padre à frente, como o padre Diego Jamarillo, da Colômbia. Ele montou uma comunidade de pessoas que queriam viver juntos, chamado Minuto de Deus, né, que existe até hoje, é claro. E esse grupo de leigos, jovens, que não iam fazer votos perpétuos, né, mas tinham a vida consagrada, começaram a se reunir em torno de um sacerdote, às vezes de um próprio leigo, bem cristão, bem católico, e começaram a experimentar, partilhar as coisas nisso. E eu estava olhando, da onde tem esse fundamento que sai da Igreja Católica? E eu me recorri ao capítulo 4 do Atos dos Apóstolos, versículo 32, quando diz assim: aquela multidão que se reuniu logo depois de Pentecostes era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que é meu as coisas que eu tenho. Por quê? Tudo era comum. Então, tudo que eles tinham de bens materiais, mas de dons, de alegria, de tempo, era tudo comum. Você não tem tempo, eu tenho para você e tal. Era maravilhoso isso. Por isso trazia uma alegria, porque ninguém pensava que eram suas coisas, né? E com grande coragem, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor. Não havia entre eles necessitado, porque todos que possuíam bens, casas ou terras, vendiam e traziam dinheiro aos apóstolos, que repartia com aqueles que ali estavam. Ora, nós estamos vendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a união dos primeiros cristãos que formou a nossa igreja, claro. Mas nós vamos notar que no meio daquela multidão havia grupos que tinham um comprometimento entre si tão grande que eles amavam mais o outro do que a si mesmo. E essa virtude vindo da palavra de Deus, da ressurreição do Senhor, fez com que fosse assumindo pessoas no nosso tempo de experimentarem o que eles experimentaram, com tecnologia, com muito mais abundância de coisas, mas ficarem juntos e viverem juntos, às vezes, numa mesma casa, partilhando tudo, só dependendo da providência de Deus. Esse é o fundamento, né, Henrique, o principal, primordial, né, do início das primeiras comunidades. Esse desejo de viver em comum, né, comum unidade. Então, quando deu-se início, né, a essa nova, não posso dizer uma nova fase, mas algo que o Espírito Santo despertou, né, dentro da nossa igreja,
foi como se suscitasse o desejo de voltar, né? Voltar Ao ao amor. primeiro, à origem.
atual, atualizado a todo dia. Então, essa a importância, né, que nós precisamos destacar também. Nós não vivemos num grupo fechado, nós vivemos dentro, né, da igreja, somos cristãos, uma forma de ser igreja, mas também estamos no mundo e precisamos enfatizar o nosso testemunho de vida. E diz mais Dom Alberto Taveira que é dessa forma, inseridos assim, as comunidades, as pessoas delas, que pessoas de todas as idades são vocacionadas. Não é porque eu fiquei viúvo, que eu não tenho onde encostar, não. É uma vocação. São pessoas de todas as classes sociais, não são só os teólogos, né? São pessoas solteiras, casadas, que se envolvem nessa experiência eclesial, ou seja, nessa experiência de ser igreja. Nós podemos, então, notar o surgimento de comunidades cristãs pelo Atos dos Apóstolos, mas também no século III, século IV, bem como no movimento que teve no século XIII. Congregações, missionários e muitos leigos que não se tornaram padres, né, não foram formados nesse decorrer dos séculos todos, mas que começaram a entregar sua vida inteiramente para Deus, para servir somente a Deus. Então, o Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, favoreceram o surgimento dessas formas de vida evangélica católica. Dentre elas, movimentos pastorais, eclesiais, mas também as comunidades novas, que a igreja chama de novas comunidades. É diferente da comunidade paroquial, é diferente de um grupo de oração, da renovação carismática, é diferente de qualquer movimento eclesial, tanto que a igreja destaca movimento eclesial e novas comunidades, diferente é isso. Então, as novas comunidades começaram a surgir a partir de 1970, mais ou menos. Aonde? Na França, nos Estados Unidos, e acabou se tornando um fenômeno do Espírito Santo a nível mundial. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje com você, que talvez esteja nos vendo, pertence a uma comunidade. Era tanto importante que você trouxesse também a sua contribuição. Nós que estamos aqui apresentando esse programa para a Associação do Senhor Jesus, somos frutos da igreja, como católicos, frutos da espiritualidade, da renovação carismática católica, mas que Deus nos conduziu de uma tal forma para que, de surpresa, de repente, somos uma comunidade de vida. Moramos juntos, largamos trabalho, largamos família, largamos tudo para morar junto. Loucura para o mundo, mas é uma grande graça no nosso coração, que é a forma de nós sermos igreja, que é uma vocação. Ninguém entra para uma comunidade para aparecer na tela da TV, no palco para cantar, não. Entra para ser aquilo que Deus quer. Por isso que eu sempre digo nisso, homem não forma comunidade. Uma comunidade não vem do desejo de um homem. Comunidade nasce do coração e do sonho do nosso Deus. Vamos ao intervalo, aguardando a sua participação. Voltaremos daqui a pouquinho na sequência do programa. Você pode ser feliz. Até já.